Um livro de aritmética publicado na China no século III continha o seguinte problema: temos uma quantidade desconhecida de coisas. Se agruparmos tais coisas em grupos de 3, sobram 2. Se fizermos em grupos de 5, sobram 3. E em grupos de 7, sobram 2. Quantas coisas temos? Em linguagem contemporânea, a gente sabe que o número de coisas, x, satisfaz as três congruências que estão aí. A gente pode verificar que o número 23 deixa resto 2 quando dividido por 3, deixa resto 3 quando dividido por 5 e deixa resto 2 quando dividido por 7. Além do 23, existem outros números que também satisfazem as três congruências. Se eu somar um múltiplo de 3, a primeira congruência não se altera. Se eu somar um múltiplo de 5, a segunda congruência não se altera. E se eu somar um múltiplo de 7, a terceira congruência não se altera. Assim, se eu somar um múltiplo de 3 vezes 5 vezes 7, que é 105, ao 23, eu obtenho uma outra solução que também satisfaz as três congruências. Desse modo, qualquer coisa que é congruente a 23 módulo 105 resolve as três congruências. Com o teorema chinês do resto, a gente vai poder provar que o contrário também é verdade, ou seja, todas as soluções das três equações da esquerda são congruentes a 23 módulo 105. Nessa aula, a gente vai ver quando é possível combinar congruências e um algoritmo eficiente para fazê-lo. Primeiro, note que nem todo sistema de congruências tem uma solução. Por exemplo, o sistema x congruente a 2 módulo 4 e x congruente a 7 módulo 8, eu afirmo que ele não pode ter solução. Por que ele não pode ter solução? Bom, x teria que ser da forma 4k mais 2 e, ao mesmo tempo, x teria que ser da forma 8l mais 7 para inteiros k e l. Mas então, 4k mais 2 seria igual a 8l mais 7. E aí a gente teria do lado esquerdo o número par e do lado direito o número ímpar. Mais precisamente, a gente teria que 4k menos 8l é igual a 5. E aí 2 divide o lado esquerdo da equação, mas não o direito. O que aconteceu de ruim aqui foi que existe um número maior que 1 que divide tanto 4 quanto 8. E, portanto, divide o lado esquerdo dessa equação. Portanto, tal número teria que dividir o lado direito. E se a gente não permitisse isso, ou seja, se os módulos que a gente especifica para as congruências fossem primos entre si? Nesse caso, sempre há como combinar duas congruências. E se há como combinar duas congruências, você pode combinar quantas congruências você quiser. Por quê? Imagina que a gente sabe combinar duas congruências. Então, por exemplo, que combinar essas duas daqui dá x congruente a 8 módulo 15. Não se importem com os números agora. No final da aula, vocês vão saber calcular esses números também. Eu estou fazendo na força bruta, mas a gente vai encontrar um algoritmo eficiente para fazê-lo depois. Se a gente souber combinar duas congruências, agora a gente pode combinar essa nova congruência com a terceira congruência que a gente tinha antes, que é obter x congruente a 23 módulo 105. Então, por isso, a gente vai focar em combinar duas congruências no caso em que a resposta sempre existe, ou seja, no caso em que os módulos são primos entre si. O fato de que podemos combinar duas congruências quando os módulos são relativamente primos é conhecido como o teorema chinês do resto. Mais precisamente, o teorema fala que se temos duas congruências com módulos m e n relativamente primos, então existe um inteiro que resolve as duas congruências simultaneamente. Além disso, dada uma solução particular do sistema, que a gente vai chamar de C, toda solução do sistema é congruente a C módulo m vezes n, o produto dos módulos originais. Então a gente pode dizer que a solução do sistema é única módulo m vezes n, e informalmente a gente pode pensar que a gente combinou as duas congruências originais numa única congruência nova. O sistema inicial e a única congruência que a gente obteve no final são equivalentes. A versão tradicional do teorema chinês do resto não fala da complexidade de achar tal solução, mas a gente vai ver um algoritmo eficiente para encontrar tal resposta. Na verdade, como de costume nesse curso, a gente já viu o algoritmo para fazer isso, a gente só precisa perceber que o algoritmo estendido de Euclides resolve esse problema também. Esse teorema tem grande utilidade computacional, mesmo fora da aritmética modular. O motivo é o seguinte: processadores de um computador, eles fazem operações aritméticas muito mais rápido com inteiros de 32 ou 64 bits. Então, se a gente quer calcular um número que tem centenas de dígitos, é interessante que a gente consiga reduzir isso a várias operações que trabalham com números pequenos e só no final juntar tais operações para obter o número maior que a gente quer.
Então, por exemplo, imagina que a gente quer calcular um número nzão que tem tipo 100 dígitos. E para calcular nzão, a gente precisa fazer muitas operações aritméticas. Uma ideia possível seria escolher 12 primos, todos maiores que 10 a 9, mas cabendo no inteiro de 32 bits. Fazer nossas contas complicadas que a gente precisa fazer para calcular n, mas levando em conta só o resto da divisão por P1. Isso torna os cálculos intermediários mais rápidos, porque está sendo tudo feito em termos de inteiros de 32 bits. Fazer a mesma coisa para calcular o resto da divisão de n por P2 até P12. Então a gente não tem o n previamente, mas a gente pode usar as contas que a gente usaria para calcular o n e fazer todas módulo esses primos. E depois usar o teorema chinês do resto para juntar, ou seja, para calcular o resto da divisão de n por P1 vezes P2 vezes até P12. Mas o ponto é que isso daqui são 12 primos, cada um maiores que 10 a 9. Então isso daqui é maior que 10 a 9 elevado a 12, que tem mais que 100 dígitos. Então tomar n módulo uma coisa que é maior que n não altera o valor. Então é o próprio n. Aqui eu estou usando que eu já sabia que o resultado final ia ter 100 dígitos, só não sabia quais eles eram. Então pode parecer que isso deixa mais lento, porque a gente está fazendo várias contas ao invés de uma só, mas a gente está fazendo várias contas com inteiros para os quais o processador é super otimizado. E o passo de juntar com o teorema chinês do resto, a gente vai ver daqui a pouco que é super eficiente.